Salve, salve simpatia, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um texto da Bíblia para nós analisar. Eu estou com um texto de Marcos, capítulo 5 e do 1 em diante, onde nós vamos conferir o que está escrito aqui, né? Então, vamos ver a origem desse texto. Aliás, esse livro de Marcos, ele é bastante interessante para a gente discutir. Então vamos ouvir o texto primeiro e depois nós vamos fazer pausadamente, versículo por versículo. Por favor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Vamos parar por aqui e vamos seguir passo a passo, para o vídeo não ficar muito longo, né, gente? Então o texto diz que ao desembarcar do outro lado da província, o mestre ali, os seus discípulos, assim que desceu do barco, veio um homem, ao qual a morada dele era no sepulcro, porque ele realmente tinha um espírito imundo, e ele vivia gritando pelas montanhas. Este homem realmente tinha um espírito imundo mesmo, ou esse homem era um doente mental, um psicopata que precisava de tratamento? Porque esse tipo de pessoa a gente vê, né? Vários lugares aí, pessoa que sai gritando por aí, né? Se cortando, conforme é o caso dele, que você vai ver ainda na frente aí. E o homem é o homem com um espírito imundo. Preste bem atenção nessa frase: o homem com um espírito imundo, vendo o mestre desembarcar com os discípulos, foi correndo e gritando: "O que queres comigo? O que queres comigo? O que queres comigo, ó Filho do Deus Altíssimo? O que queres comigo?" E ele suplica que deixe ele em paz. E ele suplica que deixe ele em paz, porque o mestre já desceu do barco dizendo: sai dele, sai dele, sai dele. Vamos continuar lendo aí o texto para nós continuar o nosso comentário. "Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." Então, ao ouvir aquela súplica, engraçado que esse espírito imundo é bem crente também, né? E mais crente que muita gente que está aí na igreja, né? Porque ele falou: "Ó Filho do Deus Altíssimo, suplico em nome de Deus, suplico por Deus que me deixe em paz, que não me tire eu dessa região." Esse espírito imundo era bem crente, viu? Porque na verdade o rapaz não tinha espírito imundo, ele era um doente mental. Mas mesmo assim o texto está dizendo que ele tinha um espírito. Agora o mestre, ao ver a súplica dele, a oração dele, já pergunta: "E qual é o seu nome? Me diga para mim então, qual é o seu nome?" E o espírito e o homem possesso daquele espírito imundo responde: "Eu não sou um, eu sou uma multidão, eu sou uma legião." Ora,
Mas o texto não está dizendo que era um? O texto não diz que era um espírito, agora já não é mais um, agora é uma multidão? Quem escreveu esse texto já não poderia ter colocado ali um homem possesso de muitos espíritos? E outra coisa, o mestre que estava falando com ele não era o Filho de Deus que conhecia tudo e lia até os pensamentos das pessoas? Não saber que aquele homem tinha não um espírito, mas vários espíritos, então não teria como dizer para ele qual era o nome. É só contradição em cima de contradição, não é verdade? Não está contradizendo esse versículo com o versículo 1 ou 2 ali, o versículo 1 e 2, que dizia que era um espírito, agora já não é um, agora já é uma legião? Não está contradizendo com aquele que está expulsando aquele demônio, aqueles espíritos, de que ele era o mestre, o Filho de Deus? Ele deveria saber que aquele ali não era um, mas sim uma multidão. Pois bem, vamos continuar seguindo o nosso texto. E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Os espíritos falaram: nós não somos um não, nós somos uma multidão, mas nós não queremos sair daqui não. Nós gostamos dessa região e é aqui que nós vamos permanecer. Eu saio desse homem, eu faço um acordo. Nós saímos desse homem. Mas tem uma manada de porcos ali pastando ali, são muitos porcos, são 2.000 porcos. Então dá para cada um de nós entrar em cada porco. Permita-nos entrar naqueles porcos, os espíritos falou para o mestre. E o mestre falou: sim, pode entrar nos porcos, sem problema. E os espíritos foram entrar nos porcos. Ora, agora os espíritos não precisam mais, sair daquela região. Ele deixou a vida daquele homem, deixou aquele homem em paz. Agora o homem vai se comportar como um pastor, ele agora vai anunciar o evangelho, ele agora vai andar bem vestido, vai andar se comportando normal. E os espíritos vai agora estar no corpo dos porcos, lá, fuçando, pastando e promovendo os desordens dele por lá, Pois bem, agora ficou tranquilo, não é verdade? Porque os espíritos arrumou a morada que no corpo dos porcos, que ali estava 2.000 porcos. Se é que Israel criava porco, gente? Porque aqui está uma grande contradição. Israel nunca criou porco. Carne de porco em Israel não é comercializada, não se come, e muito menos alguém ia criar porco em Israel. E uma grande multidão de porco desse aí, uma manada de porco no tamanho desse aí, de 2.000. E ainda tinha um cuidador daqueles porcos naquela montanha. Porcos não é como ovelha ou como boi, que toca de um lado para o outro e precisa de tomador de conta. Porcos só vivem em chiqueiro, ou então solto. Mas aí ele vai para onde ele quiser, não tem tomador de conta nenhum. A contradição é essa aí: Israel não cria porco, e mesmo que criasse porco não tem tomador de conta assim. Pode ter ali no chiqueiro fechado, mas não na colina assim aberto, porque estava aberto, porque depois você vai ver o que aconteceu com os porcos, Depois você vai ver. Os espíritos entrou nos porcos, mas os porcos se comportou como tal. Os porcos foi roncar ou gritar igual aquele homem estava gritando pelas montanhas, simplesmente se cortando com a pedra? Não. Nós vamos ver o que aconteceu agora com os porcos. Por favor, continua lendo o texto pra gente. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Viu o que aconteceu? Os porcos enlouqueceu. Quando os espíritos entraram naqueles porcos, ficaram loucos e saíram correndo e despencaram o penhasco abaixo. O penhasco é uma grande montanha em direção ao mar. E os espíritos e os porcos foram e entraram no mar.
Os porcos foram, entraram no mar e se afogaram todos. 2.000 porcos que entrou no mar, se afogou no mar. Ora, mas os espíritos que pediu para entrar nos porcos realmente fez um mau negócio, né? Eles não queriam ficar naquela região. Eles não queriam corpos para eles ficar naquela região. Eles não queriam deixar aquela província. E agora eles entram nos porcos, meus amigos. Só que os porcos falaram: olha, eu vou ficar com vocês. Não, eu não quero vocês. Vocês aqui dominando, eu vou suicidar. E os porcos foram e se afogaram no mar. E aí os espíritos imundos saíram ou não saíram? Aliás, espírito imundo, ele precisa de um corpo vivo. Agora os porcos se suicidou, gente. Olha a coincidência, né? Olha a contradição. Os espíritos queriam ficar nos porcos, mas os porcos foram e se mataram, gente. Suicidaram. Não tem lógica. Não bate uma história com a outra. Era para os porcos ficar vivos. Era para os porcos viver ali. Mesmo que vivesse meio louco, o porco já é louco por natureza, né? Vive comendo, fuçando, come tudo que encontra, né? Mas mesmo assim era para os porcos permanecer fuçando, brigando ali um com o outro, mas permanecer vivo. Não, os porcos foram lá e suicidaram tudinho no mar. Que coincidência, hein? Aliás, coincidência não, isso é contradição mesmo. Porque os espíritos pediu que não queria sair daquela região. E de repente, ele deu nos porcos, os porcos foram e suicidaram. Todos. E aí, o tomador de conta dos porcos, opa, o negócio aqui não tá bom não. Eu vou se mandar. E os tomadores de porcos, dos porcos não eram uns, deve ter mais, né? Porque muitos porcos. Vamos embora, vamos correr que o negócio aqui não tá bonito não. Os porcos ficou louco, foram lá e suicidaram tudo. E foram e fez aquela fofocaiada na cidade. Olha, você não sabe o que aconteceu lá, eu tava tomando conta dos porcos lá. E de repente o mestre apareceu lá, expulsou aquele demônio daquele homem que vivia no cemitério, se cortando, gritando pelas montanhas. E agora, os porcos saiu correndo tudo, montanha abaixo, foram e se afogaram no mar. Olha, eu tô realmente abismado. Eu tô passado com isso, cara. De ver isso, eu tô passado. É assim que eles contaram. Eu tô passado de ver o que aconteceu, gente. É um milagre. É um milagre. E aí todo mundo foram lá, correndo ter com o mestre. Viu o que havia acontecido. Será que aconteceu isso mesmo? E uma multidão jovem, criança, velho, vovô, todo mundo correndo em direção àquela província, ver o que havia acontecido. Chegando lá, o que eles viram? O que eles viram? Por favor, leia o texto. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Então, aquela multidão chegando ali, viram o homem sentado, se comportando como tal, bem vestido, ao lado do mestre. E aqueles que estavam naquele local, que presenciou esse episódio aí, que viu esse episódio, contou o que havia acontecido. Então todo mundo ficaram com medo. Oh, que isso? E suplicaram: ô mestre, seguinte, você já fez o que tinha que ser feito aqui, eu tô com medo, melhor você ir embora daqui, que melhor não ficar por aqui não, viu? Vai embora porque eu tô com medo. Nós estamos com medo. Então, aí, o que aconteceu é o que nós vamos ver, é o seguinte. Mas aquele povo daquela cidade, ao saber da fofocaiada lá dos tomadores de porcos, foi lá ver e viram o homem sentado lá, cara. O cara tava bem. O cara parecia até um advogado, cara. Aliás, esse advogado não parecia um pastor, né? Estava de gravata, paletó, tava de sapato brilhando no pé
E nem parecia ser aquele que vivia no sepulcro, não, viu? Era outra pessoa, meu amigo. Vamos seguir com o texto. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Aí Jesus sobe no barco. O mestre, ao subir no barco, o homem, ali bem vestido agora, com panca de pastor, já não é mais o mesmo. Fala, ó, mestre, é o seguinte, tem um lugarzinho no barco, eu quero ir contigo, pregar o evangelho também junto com os discípulos. Mas o mestre disse para ele, não, tem não, viu? Tem não. Será que ele falou isso mesmo? Será que ele falou, olha, tem jeito não. Tem jeito não. Eu já tenho os 12. Ou ele disse, entra e vamos conosco. Como você está vendo aí no texto já, né? Ele disse que não, né? Vamos seguir. Lê para mim mais um pedacinho aí do nosso texto. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Tendo Jesus voltado de barco, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Vou parar. Aquele homem deu um probleminha no áudio, mas vocês me perdoar aí que eu não vou gravar de novo não, já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo aí. Então, aquele homem pediu ao mestre, deixa nós ir junto, deixa eu ir junto com vocês. Ele falou, não, é o seguinte, cara, eu já te curei, você tá bom, agora vai lá pra sua família, amigo. Vai lá cuidar da sua família, vai lá cuidar da sua mulher, vai lá ver se ela já não arrumou outro, porque de repente esse tempo todo que você nasceu por cultura, de repente você já tem até já perdeu sua mulher. Vai lá. Aí o homem foi, voltou para a família dele, e também o mestre disse, olha, vai cuidar da família e vai anunciar o que eu fiz por você. Vai anunciar o que eu fiz por você. E ele foi cuidar da família dele, abriu uma igreja e começou a dar o grande testemunho dele, com certeza. Ele arrumou uma multidão imensa, né? E aí ele já pôde não só contar o testemunho, mas viver já, né? Com mais tranquilidade, né? Porque na verdade ele já começou a ganhar um bom dinheiro também lá do dízimo, né? Já virou um pastor presidente. E aquele demoniado que veio nas montanhas agora é o pastor presidente da igreja, sei lá qual o nome que ele colocou lá. Mas ao contrário, este homem que foi curado, né, desses espíritos imundos, o mestre pede para ele anunciar e contar o que ele fez. Mas nesse mesmo texto, que fica para uma próxima vez, ele embarca agora. Ele entra no barco agora e vai para o outro lado do mar, outro lado do mar, digamos assim, entre aspas, não, outro lado da margem, na casa de Jairo, porque a menina de Jairo estava doente e de repente nem deu tempo dele chegar e morreu. E chegando lá ele ressuscitou ela. Só que ele pediu que não contasse aquilo para ninguém. O homem demoniado, ele pediu que fosse anunciar o evangelho e contar o que ele fez. Agora na casa de Jairo ele já disse, não quero que conte não para ninguém não. Não conta que eu ressuscitei esse menino aí não. Mas tem muita contradição nesse livro, viu gente? E no caminho para a casa de Jairo também tem a história da mulher com fluxo de sangue que tocou no manto dele. Ele não sabia quem tocou. Ele perguntou, quem me tocou? Não é muito engraçado o Filho de Deus? O cara que lê pensamento, o cara que sabia até que ia acontecer no futuro, não saber quem tocou no manto dele, é muito estranho, né gente? Mas fica para uma próxima o resto do livro aí, aliás, o resto desse capítulo, né? Esse capítulo aí de Marcos, que é muito interessante. E se você gostou, deixe seu joinha aí,
creia no que você quiser, você tem livre arbítrio para você crer no que você quiser. Quer crer na Bíblia? Creia na Bíblia. Eu creio na Bíblia, senão não estaria comentando, né? Senão não estaria estudando. A Bíblia tem livros bons, tem livros também que não vale nem a pena ler, nem para fazer criança dormir presta, mas vocês sabem no que crer, né, gente? Tem livros bons aí, é só saber escolher, porque Bíblia não é um livro, Bíblia é uma biblioteca. O nome difícil, hein? Biblioteca. São 72 livros na igreja, na Bíblia Católica e 67 na Bíblia Protestante, porque na Bíblia Protestante, que o protestante tirou 7 livros da Bíblia, né? Então, não é um livro. E esses livros não estão em harmonia um com o outro. Quem fala que segue a Bíblia de capa a capa, ele não segue nenhum, porque eles não estão em harmonia. Eles estão sempre brigando com o outro, sempre em contradição. Aliás, esse texto que eu comentei com vocês aí, já entra em contradição do versículo 1 para o próximo versículo, dizendo que era um espírito, já daqui a pouco já não era mais um espírito, era uma legião, e assim vai indo. Gostou? Deixe seu joinha, se inscreva no canal e até uma próxima.